Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Licitações. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero defendendo licitantes. E hoje nós vamos ter mais uma oportunidade de falar sobre inteligência artificial com o especialista, o cientista de dados, William Maza. A gente não fala de inteligência artificial genericamente, mas de inteligência artificial para a advocacia, o que é algo muito mais proveitoso, sem dúvida, para todos nós. Enquanto o William vai chegando, eu queria dizer que nós estamos estruturando, está em fase final já de estruturação, uma mentoria Prime com o William para aplicação de ferramentas de inteligência artificial na advocacia, uma mentoria de implementação de ferramentas. A gente não ensina teoria, William, né, que eu não participo desse conteúdo porque eu não sei. O William não ensina teoria pura de inteligência artificial, o que é interessante, mas não traz tanto resultado. Ele vai colocar a mão na massa junto com os mentorados em encontros ao vivo pelo Zoom, para de fato executar no dia a dia do escritório as ferramentas mais importantes da inteligência artificial para nós. E para falar mais uma vez de inteligência artificial, lembrando que eu vou falar dessa mentoria nas próximas lives, tá bom? Nós vamos criar um grupo de super interessados, quem quiser vai entrar nesse grupo de WhatsApp e aí a gente vai falando dentro desse grupo sobre as coisas da mentoria. Quero uma vez mais agradecer a participação generosa aqui do cientista de dados William Maza. William, seja muito bem-vindo. Mais uma vez eu te agradeço e eu vou te passar uma sensação com muita sinceridade, uma sensação minha sobre inteligência artificial. Eu sou bombardeado diariamente com propaganda de ferramentas de inteligência artificial na advocacia. E a sensação que eu tenho é que a gente está no meio de uma floresta muito grande. Cada ferramenta dessa é uma árvore diferente e nós, advogados, nos sentimos perdidos, porque é tanta coisa acontecendo, tantas possibilidades que a gente não sabe qual o caminho a seguir. Daí a importância de alguém como você, que conhece de inteligência artificial aplicada à advocacia, para mostrar para a gente quais são as ferramentas fundamentais, como que usa, porque senão fica impossível a gente dar conta de tanta novidade. Eu imagino que já seja difícil para você que trabalha com isso 24 horas por dia, imagina para nós, advogados. Seja bem-vindo e quais são as suas considerações iniciais sobre esse tema? Bom, obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite mais uma vez. Cara, pensa assim, se você é bombardeado tendo tantas atividades, tantas ocupações relacionadas ao mundo do direito, imagina a minha conta ou as minhas contas de redes sociais que basicamente falam só sobre inteligência artificial. Eu não sou bombardeado, eu sou massacrado com opções de inteligência artificial. E sim, é verdade que às vezes também me confunde, porque como alguém que trabalha na área, me gera curiosidade de saber do que aquela propaganda está falando, qual é a solução que está sendo trazida, e realmente o leque de opções é muito grande, o que é bom, por um lado, né, porque são profissionais, desenvolvedores que estão trazendo soluções para o mundo da advocacia, para facilitar a vida dos advogados, e por outro lado, traz a necessidade realmente de uma live como essa, de outros momentos, para a gente poder explicar, porque o mundo da inteligência artificial, ele é bastante amplo. Quando a gente fala de inteligência artificial, existe uma gama enorme de possibilidades, e umas com maior ou com menor impacto na área do direito. Então, acredito que esses momentos aqui são importantes para a gente poder colocar a bola no chão e dizer daquela que traz o resultado mais efetivo a um custo menor. Eu acho que esse que é o ponto. É interessante porque eu disse agora no comecinho, na abertura da nossa conversa, que eu e você estamos estruturando uma mentoria Prime de acompanhamento e implementação de ferramentas de inteligência artificial na advocacia. Você já falou várias vezes a respeito disso, mas nunca é demais eu enfatizar uma pergunta de abertura para você, assim, que tem a ver com o tema
da live de hoje. Por que utilizar a inteligência artificial na advocacia? Para ganhar tempo. Essa é uma resposta assim bem direta e reta, porque tudo que eu falar de benefícios da inteligência artificial na área do direito, especificamente, vai caminhar e vai levar, vai direcionar para essa questão do tempo. Então, a gente fala de ganho de performance, ganho de produtividade, né, que são termos muito usados na engenharia e que eu sei que no mundo do direito nem sempre são traduzidos e interpretados da maneira assim mais profunda possível. Então, a gente vai falar de ganho de velocidade, ganho de produtividade, ganho de performance, ganho de qualidade, que no frigir dos ovos se resumem a liberar tempo para o advogado, para ganhar tempo, para que ele possa fazer com esse tempo aquilo que ele bem entender. Então, por exemplo, num país, né, que tem uma cultura de relacionamento tão forte quanto o Brasil, é muito importante almoçar com o cliente, tomar um café, ir visitá-lo, se fazer presente. E eu tenho visitado muitos escritórios de advocacia, convivo com advogadas que praticamente desde que nasci e vejo como é a vida do advogado. É uma loucura. Trabalha muito, está sempre estressado, tem sempre prazo para cumprir, tá sempre assim tendo que pesquisar muito, porque cada cliente traz uma bucha diferente, que exige uma pesquisa específica. Então a vida do advogado é uma loucura. E aí acaba não sobrando tempo para prospectar cliente, para cuidar dos clientes existentes. E isso que a gente está falando assim, de uma liberação de tempo profissional. Não estou nem falando de passar mais tempo com os filhos, fazer uma academia, ir embora mais cedo, viajar, né? Porque realmente o tempo hoje ele é muito escasso. Então, implantar inteligência artificial no escritório de advocacia, no frigir dos ovos, no final do dia, significa ganhar tempo, e muito tempo, não é pouquinho tempo, é muito. Bom, é muito legal essa sua fala, porque ela coincide com o que eu ouço dos meus alunos e dos meus seguidores. A falta de tempo é uma das questões cruciais hoje da advocacia e também a instabilidade financeira. E eu vejo que uma coisa tem relação com a outra. Na medida em que você não tem tempo para prospectar, como você mesmo disse, para se capacitar, fazer novos cursos, dar atenção para o cliente, a chance da instabilidade financeira só se acentuar é quase de uma certeza matemática. Então é muito legal que você trate desse ponto, porque eu tenho certeza que muita gente que nos assiste, muita gente que nos ouve tem exatamente essa dor específica na advocacia. E é bom que a inteligência artificial resolva ou ajude muito a resolver essa questão. Eu nem te contei, William, mas eu tive uma experiência meio trágica entrando no chat GPT sem orientação de um profissional especializado. Eu faço essas lives 2 vezes por semana e eu tenho muitas atribuições. Se eu focar só na minha escola, por exemplo, eu estou gravando um curso dificílimo sobre advocacia em licitações. Eu preparo durante a semana inteira para gravar apenas 2 horas, ou seja, dá muito mais trabalho de preparar o conteúdo do que chegar aqui e fazer a gravação. E eu achei, sem te consultar, sem estudar nada, que o chat GPT poderia me ajudar nesses conteúdos. Fui lá, fiz a assinatura, porque você disse que seria uma ferramenta muito melhor mesmo quando assinada, e experimentei do meu jeito lá, meio tosco, dando um tema específico e pedindo para ele fazer um roteiro com tópicos de 2 linhas, indicando dispositivos legais, dei o tema e aí fui tentando afinar ali a ferramenta. E o resultado, não vou dizer que foi imprestável, porque a parte de conteúdo foi muito legal assim. Mas quando eu pedi para relacionar com dispositivos legais o assunto, ele pirou. Você tem uma palavra para isso, ele alucinou, essa palavra que eu estava querendo lembrar, ele alucinou, e aí eu fiquei tão fulo da vida com a versão assinada que eu cancelei, até te perguntei
ontem, se não me engano, como que faz o cancelamento da assinatura do ChatGPT. Eu fiz, mas isso foi culpa minha de teimosia, pegar uma ferramenta que é a mais conhecida e achar que eu poderia lá, sem nenhum tipo de orientação, conseguir algum resultado útil. E eu imagino que isso aconteça também com os demais profissionais. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando a gente fala em inteligência artificial na advocacia, a gente está falando de uso de qualquer ferramenta ou de alguma ferramenta específica que pode ajudar o advogado? Não, são várias as ferramentas, né? Mas eu acho que uma explicação importante e interessante para isso que você comentou, essa experiência negativa que você teve, ela é importante, primeiro, para mostrar que não existe nada perfeito. Então, seria leviano da minha parte vir aqui ou falar para qualquer profissional, dizer o seguinte: olha, adquira aqui a inteligência artificial, faça o curso, faça a mentoria e tenha uma ferramenta perfeita. Até porque, Alexandre, o dia que isso acontecer, cara, é melhor a gente vender coco na praia, cara, porque se tudo que a gente perguntar, se tudo que a gente requerer, se tudo que a gente for lá, ela devolver 100% perfeito e maravilhoso e prontinho, acabaram as profissões, né? Então, eu diria que até com um viés de alívio, exige-se algo mais do que simplesmente ir lá e clicar e esperar que o oráculo de Delfos do século XXI responda tudo sem errar nada, né? Então, tem várias ferramentas, mas é importante entender que esse estilo de inteligência artificial, dentre tantas outras, que é a mais indicada para o meio do direito, dos advogados, que é a inteligência artificial generativa, ela pode sim alucinar. Ou seja, o que é alucinar? É entregar uma resposta que não é exatamente o que você queria, que de repente ela se baseou numa informação, ela entendeu errado o que você colocou e ela pegou e trouxe uma informação errada. Isso acontece sim. E é por isso que precisa do profissional. Então, para aqueles que acham que a inteligência artificial vai substituir o advogado, a alucinação é a maior prova de como que tem responsabilidade profissional seríssima por detrás disso. Então, você tem uma inteligência artificial te ajudando, mas a responsabilidade pelo que vai ser passado para frente, pelo que vai ser escrito, pelo que vai ser, né, elaborado e passado adiante, é 100% do advogado. Não adianta chegar para o juiz depois e falar, então, foi o ChatGPT que falou. Não adianta, você vai tomar porrada se você fizer isso. Então, eu digo que ainda bem que tem coisa para fazer, que tem que ser analisado, porque a inteligência artificial não vai fazer 100% do trabalho. Ela vai te ajudar a fazer e você vai ter que, sim, analisar tudo que ela te entregar, mas pelo menos você vai partir de alguma coisa já mais pronta e você vai gastar o tempo verificando a veracidade, a atualidade da informação e vai corrigir aquilo que tiver corrigido. A inteligência artificial não é um substituto, ela é uma ferramenta de apoio. E isso precisa ser muito bem compreendido. Quando a gente fez a nossa preparação aqui da pré-live, um nome que eu inventei agora, e a gente definiu os temas que você iria abordar, havia duas perguntas que eu acho que você já respondeu e que tem a ver com esse meu desabafo do começo da nossa fala aqui, da minha experiência não positiva com o uso do chat GPT, que é a questão de alucinar, e aí por que alucina e a razão pela qual isso acontece, e também a pergunta que seria no sentido de eu já sei usar o chat GPT, para que eu precisaria de um curso, de uma mentoria? Então, essas duas já foram respondidas. Deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre outro viés. Muita gente que nos assiste, que nos ouve, já está consolidada na advocacia. É claro que eu imagino que a maioria do nosso público seja de advogados que estão procurando ainda um lugar ao sol, mas tem gente que já se estabeleceu e quer mais ou menos ir tocando o barco aí para que a advocacia, que já está num piloto automático, num crescimento em progressão geométrica, que continue nesse caminho. Mesmo para alguém que já está consolidado no mercado, que já tem algum reconhecimento, uma carteira boa e ativa de clientes, qual que é a função que a inteligência artificial pode cumprir para um profissional que já está nessa posição mais adiantada? Vamos voltar no final da década de 70, quando não tinha calculadora.
Então, os escritórios de advocacia, os advogados, eles gostando ou não de matemática ou de exatas, eles tinham que fazer as contas na mão ou contratar um contador, sei lá, um assistente para fazer as contas, né? Imagina o tributarista da década de 70 sem uma calculadora na mão, né? Mas assim, eles chegaram até ali, certo? Já tinha advogado, já tinha um monte de advogado aí bem sucedido. Aí quando surge a calculadora, alguém olha para a calculadora e fala: Ah, não, vou continuar fazendo conta na mão, porque esse negócio aqui não serve para nada. Cheguei até aqui sem a calculadora. Então, você imagina, né? Óbvio que os advogados espertos como são olharam e falaram: opa, deixa eu aproveitar esse negócio aqui que eu vou fazer conta mais rápido. No final da década de 80, a Microsoft lança mundialmente o Microsoft Excel, que é a ferramenta de planilha eletrônica, tal, que revolucionou a história das corporações no mundo inteiro. Então, você imagina quantos anos não demorou para os advogados verem, entenderem, aí começar a usar o Word, começar a usar o Excel. Imagina quantos anos muitos advogados relutaram em usar o Excel, mas eu faço as contas com a calculadora, para que eu vou usar uma planilha? Para que eu vou usar uma planilha eletrônica? Ah, será que é porque se eu mudar um parâmetro, ela refaz 10 mil contas em um segundo, eu não preciso recalcular tudo na mão? Então, para quê? Para ganhar tempo, ganhar eficiência. Alexandre, a inteligência artificial é exatamente o mesmo contexto da calculadora quando chegou, do Excel quando chegou, da internet quando chegou. Ela é uma ferramenta que facilita o trabalho do profissional. Agora, se ele vai olhar para aquilo e vai falar assim: ah, para que eu vou ser mais rápido? Para que eu vou ser mais produtivo? Para que eu vou ser mais eficaz? Deixa eu fazer como os maias e os astecas fazem, porque eu fiz assim até hoje. Beleza, não tem problema nenhum. Agora o concorrente dele está colocando inteligência artificial, está ganhando tempo e vai lá pegar o cliente dele lá que ele não está conseguindo dar atenção, porque agora ele ganhou tempo livre e ele vai lá roubar o cliente daquele que agora porque ele tem tempo, daquele que não tem tempo. Tão simples quanto isso. Eu acho que esse último ponto que você abordou é um ponto fundamental também. Olhar para o lado e ver que a concorrência está utilizando essas ferramentas. Então, no mínimo, para que a gente não seja deixado para trás, não tem como a gente imaginar como que vai ser o cenário da advocacia com tanta ferramenta nova, como que será daqui a 10 anos. Para mim é um exercício de imaginação impossível. Eu até posso chegar aqui a algumas hipóteses, mas na verdade ninguém sabe o que pode acontecer. Então, no mínimo, para a gente não ser deixado para trás, enquanto tantos e tantos escritórios já estão se informando, pelo menos, a respeito das ferramentas, já estão entendendo o que no dia a dia e como uma ferramenta dessa pode economizar tempo para usar o tempo naquilo que você disse, na destinação pessoal, que for do gosto de cada um. Às vezes a gente precisa cuidar da saúde. Você acha que nunca passou por isso, né, William? Mas no começo da minha carreira eu engordei muito, cheguei a 130, 135 quilos por causa de ansiedade, e eu tomei uma bronca da médica, uma endócrina, eu era muito novo ainda. A endócrina falou: você não vai ver suas filhas crescerem. E aí acendeu uma luz vermelha e eu fui atrás para resolver essa questão de saúde. É uma luta diária ainda, mas pelo menos eu sei o que precisa ser feito. Então, às vezes, falta o básico, que é cuidar da nossa saúde. Às vezes, o advogado não tem tempo para se alimentar direito, come qualquer coisa ali na hora do almoço, porque está assoberbado de coisas para fazer, viajar. Tem que servir para alguma coisa, esse mergulho diário que a gente dá no direito. Eu tinha uma professora que me deu aula no mestrado que dizia que ela era casada com o direito. Ela não tinha ali uma família constituída com outro objetivo, e sempre eu pensei: nossa, a vida dela deve ser muito chata, porque o direito não pode ser o objetivo da nossa vida, ele tem que ser um meio para a gente atingir o objetivo de ter uma família feliz, de cuidar da nossa saúde, de viajar para dar uma espairecida, que é um gasto também muito legal, de poder ter as coisas, né? Não tem nada de errado da gente almejar ter um carro melhor, uma condição de vida que dê uma casa melhor também para a nossa família, e aí cada um estabelece os objetivos que está no seu coração, mas o direito e a advocacia precisam viabilizar essa
possibilidade de ter mais tempo para atingir esses outros objetivos. E a questão, William, de não ser bom de informática. O ChatGPT, por exemplo, que eu experimentei por alguns dias, é uma ferramenta muito intuitiva, mas ainda assim precisei de um guia ali, de sair pesquisando como que faz para ter um bom resultado. Qual que é a exigência de conhecimento de informática para o uso dessas ferramentas? A revolução tecnológica, Alexandre, mora exatamente na resposta dessa pergunta. Porque até 30 de novembro de 2022, antes do ChatGPT ser lançado globalmente, realmente, inteligência artificial era assunto de nerd de exatas, engenheiro, cientista da computação e tal. O grande legado que o ChatGPT nos traz é essa questão de tornar acessível uma tecnologia de altíssimo nível, é o que tem de mais moderno no mundo, ao acesso de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O conhecimento de informática da pessoa precisa ser o suficiente para ela saber ligar o computador, acessar a internet e entrar numa ferramenta como o ChatGPT ou alguma similar e manusear ali, né? Como se faz no Word, digitando, colocando o mouse aqui, clicando ali. O conhecimento é zero. Por exemplo, na mentoria, em algum momento eu vou ensinar como que o advogado ganha dinheiro criando um chatbot, né? Ou seja, uma inteligência artificial com o conteúdo do escritório dele. Quer dizer, ele vai pegar o conteúdo dele ou do escritório, vai colocar de maneira segura dentro da inteligência artificial, e se ele quiser vender o acesso a alguém para essa base de dados, ele consegue. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu vou montar um chatbot, vou montar uma GPT, nossa, não sei nem do que você está falando, precisa saber programar. Não. A ferramenta está pronta e é clicar, digitar, clicar, e você consegue, em minutos, ter uma ferramenta tecnológica que te possibilita ganhar dinheiro sem você precisar saber nada de tecnologia. A revolução passa pela resposta dessa pergunta, Alexandre. Se fosse difícil, o ChatGPT não ia ter conseguido 100 milhões de usuários tão rápido, né? Que é hoje a tecnologia, o site, que conseguiu, o aplicativo, conseguiu mais gente em menos tempo de toda a história. Por quê? Porque é difícil? Não, exatamente pelo contrário, porque é poderoso e fácil de mexer. Bom, esse assunto não tem fim, inclusive porque essas ferramentas vão se atualizando, essa é a palavra, né, que a gente discutia antes da live, Sim. Elas vão se atualizando quase que diariamente, então o assunto daria aqui uma pós-graduação em cada um dos temas que a gente pinça dentro desse assunto. Como a gente já está chegando aqui no tempo final e ninguém aguenta nos ouvir falar por mais de 30 minutos, eu vou fundir o que está faltando aqui da nossa lista de pontos e você responda aí do modo como você achar mais importante. Uma questão é de fazer um investimento sem ter certeza do retorno, que é uma das dores que o advogado tem com o uso de inteligência artificial. Uma certa ideia de procrastinação, ou seja, a inteligência artificial está no radar de muita gente, mas isso está sendo adiado, deixaram para depois e foi indo, até que o projeto não se viabilizou de forma concreta. E a questão também de muitos advogados já terem sistemas caríssimos informatizados no escritório, por que fazer o gasto com novas ferramentas? Solta esse abacaxi no seu colo aí. Bom, custo é zero para começar, para entender. Semana passada, lá em São Francisco, na Califórnia, a OpenAI anunciou que todo mundo que tem a conta gratuita agora tem acesso a todas as ferramentas que quem pagava a conta Plus vai ter. Então, eles acabaram de universalizar tudo isso que a gente fala, tudo que tem nos nossos cursos que estão lá na sua escola, tudo que tinha um preço, um custo de $20 por mês, que também é barato, se você for pensar no benefício, agora está liberado. Então, assim, a questão de investimento, o custo é zero ou baixíssimo. Então, não tem nada, essa não pode ser a justificativa. A procrastinação é uma característica da nossa cultura brasileira, a gente realmente vai deixando mais para frente, e aí tem que entender o que o advogado ganha em implantar o mais rápido possível. Esse é um convencimento que eu posso dizer o que quiser, mas que a pessoa precisa fazer essa reflexão, conhecer e tomar sua decisão.
em relação às tecnologias, né, Alexandre? Isso daí é um negócio que está sempre evoluindo, sempre melhorando muito. É, o ChatGPT de daqui 6 meses já vai estar melhor do que o de hoje, e com certeza os advogados que se colocarem a utilizar vão se beneficiar enormemente e vão ganhar muito tempo na sua vida. Recomendo, eu tenho visto isso com os meus próprios olhos, tanto presencialmente quanto virtualmente, o como que os advogados estão felizes, né, de poderem usar uma ferramenta que os auxilie a ganhar tempo e a fazerem o trabalho deles de uma maneira ainda melhor do que já fazem. É isso, Alexandre. Valeu aí, até uma próxima oportunidade. Maravilha, William. Muito obrigado. E falando em deixar no radar as coisas, a gente está finalizando a estrutura dessa mentoria Prime, que o William vai ministrar ao vivo para um grupo fechado de alunos via Zoom. Essa mentoria, ela é uma mentoria de implementação de inteligência artificial, diferente, portanto, de outras abordagens. O William tem 2 cursos na minha escola já de inteligência artificial, um que fala de ferramentas de inteligência artificial na advocacia e o outro exclusivo para o ChatGPT, mas a gente sentiu a necessidade, por uma provocação dos próprios alunos, de colocar esse conhecimento todo em prática por meio de uma mentoria. Então, nós vamos, nas próximas semanas, falar mais sobre essa mentoria. Semana que vem é uma semana que está prejudicada por causa do feriado prolongado, então a gente não vai ter nenhuma ação específica em relação a essa mentoria, mas sem ser semana que vem, na outra semana, daqui a 15 dias, nós vamos ter um grupo de super interessados no WhatsApp, igual a gente faz com todos os cursos da minha escola que são lançados. Os interessados entram nesse grupo, a gente abastece de informações, tira dúvidas e aí a gente coloca o link para fazer a matrícula aqui. O link vai estar disponível sexta-feira da outra semana. Então, estamos falando de daqui precisamente a 14 dias, mas exclusivamente dentro de um grupo de WhatsApp. Valeu? Esse foi mais um programa e podcast Advogando em Licitações, em que nós falamos sobre inteligência artificial na advocacia. Muito obrigado pela sua presença, nos veremos na próxima oportunidade. Bom feriado, se não nos encontrarmos até lá. Tchau!